Eu sei que parece tentador olhar aquelas listinhas de fundos imobiliários que mais pagaram dividendos ou que mais devem pagar dividendos, que geralmente acontece no final e início de cada ano, e talvez olhar alguns dividend yields de 20, 25, 30% e não resistir, por exemplo, a fazer algum investimento nesse sentido. E sim, gente, tem muita gente que acaba olhando essas listinhas, olham apenas o dividendo, fazem os seus investimentos e aí depois fazem o quê? Vão para aqueles chats, fóruns e tal, de vários sites, inclusive de fundos imobiliários, que vira e mexe eu dou uma percorrida só para ver como é que tá o nível ali da galera. E aí essa galera tá se lamentando que o fundo imobiliário não presta e não sei o quê. E aí, na verdade, eu só penso, essa pessoa, será que ela realmente estudou esse fundo imobiliário? E aí, enfim, gente, eu quero trazer isso para vocês, inclusive com uma listinha dos 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2022. Mas apesar de que eu não vou trazer a lista inteira, eu vou deixar ela num relatório aqui embaixo que a Levante trouxe pra gente, que eles, inclusive, fazem uma análise de cada um dos fundos imobiliários, inclusive pra gente analisar o que deve continuar pagando bons dividendos para 2023 ou não, tá? Mas eu quero trazer dessa listinha 3 fundos imobiliários que eu vi que muita gente acabou cometendo alguns erros no ano passado, principalmente. E aí eu quero trazer alguns alertas para 2023 para que você não cometa esse tipo de erro. E aí eu quero trazer os pontos que precisam ser analisados em um fundo imobiliário para que você faça da maneira correta, tá? Mas me acompanhe até o final do vídeo que vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Já se inscrevam aqui no canal se vocês são novos por aqui. Deixem o like e comentem aqui embaixo se vocês já cometeram alguma burrada com fundos imobiliários. Eu sei que faz parte, principalmente quando a gente começa, o que não pode é depois de muito tempo ficar fazendo esse tipo de cagadinha, como a gente diz, né? Mas vamos lá, né, gente? Deixa eu trazer o primeiro fundo imobiliário para vocês, que é o Iven Permuta Kinea. Esse é um fundo de desenvolvimento, ele é para investidor qualificado. E aqui eu já começo fazendo a ponderação que tem muito investidor que não é qualificado, né? Que não tem mais de um milhão de reais investidos, ou que, por exemplo, não tem alguma certificação que o torne qualificado, que só vão lá e assinam que são investidores qualificados na corretora para poder comprar algumas coisas, e aí depois acabam fazendo umas burradas e depois não sabe por quê. Daí não adianta chorar, né? Mas o ponto é, esse fundo imobiliário, como vocês podem ver, ele tá com um dividend yield de mais de 38%. Isso porque ele também está com uma queda nesses últimos 12 meses de mais de 42%. E o que acontece com esse fundo imobiliário? Por que ele está com esse dividend yield acima de 38%? Ele é um fundo, gente, de desenvolvimento. E ele é um fundo que tem prazo para acabar. E aí, esses fundos imobiliários, que tem alguns na nossa bolsa de valores, conforme eles vão chegando perto do prazo, né, que eles vão encerrar as suas atividades, eles vão vendendo então o seu patrimônio, né, os ativos do fundo imobiliário, e vão distribuindo em forma de dividendos e amortização. E a amortização não deveria entrar na conta do dividend yield do fundo imobiliário, só que muitas pessoas olham o bolo como um todo e não sabem diferenciar uma coisa da outra e só acham que o fundo imobiliário está com um dividend yield muito alto. E isso é algo que sim está acontecendo, por exemplo, com o KIMP 11, que é esse que eu estou trazendo para vocês. Ele é um fundo imobiliário que distribui então os seus recursos em forma de dividendos e de amortização. E o que aconteceu em setembro, mais especificamente, é que o fundo imobiliário ele veio a público dizer assim, gente, segurem as pontas aí, porque vocês estão negociando o fundo imobiliário a um valor muito acima do que o valor patrimonial do fundo representa, do que o patrimônio do fundo representa, né? E aí muitas pessoas que estavam comprando na época, talvez elas nunca vão ter algum retorno positivo em cima disso, porque o fundo ele vai se desfazendo dos seus ativos até o momento que não terão mais ativos para gerar renda ou algum tipo de receita para o fundo imobiliário e a pessoa simplesmente vai sair com um retorno negativo. Então eles trouxeram esse alerta para o mercado e aí consequentemente o próprio fundo acabou caindo bastante também e aí isso também ajudou, né, com todos os outros fatores que eu trouxe para vocês, puxar esse dividend yield para cima. E aí muita gente que acabou entrando provavelmente, né, já deu com os burros na água. O segundo caso, gente, é o do Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias. Então, o Rio Bravo, ele basicamente tem 2 imóveis, um em BH e um no Rio de Janeiro. E ele tá com um dividend yield de mais de 22% nesses últimos 12 meses, justamente porque em dezembro teve um dividendo excepcional que ele veio de uma multa rescisória porque o imóvel, né, a agência lá do Rio de Janeiro estaria sendo desocupada. E aí eles receberam essa multa e distribuíram para os acionistas, junto, claro, com parte do resultado do semestre. E aí tudo isso acabou puxando esse dividend yield para cima, ao mesmo tempo que ele também sofreu uma desvalorização. Por quê? Porque também no ano passado
O Banco Mercantil, que ocupa o imóvel em BH, disse que vai desocupar parcialmente o imóvel. Então, aí tem um risco, por exemplo, de perda de receita se o dono, né, do imóvel, o fundo imobiliário, não colocar alguém no lugar. Então, tudo isso gera um alerta e acaba puxando, óbvio, esse dividend yield para cima. O terceiro caso, gente, é o Kinea Real Estate. E ele, gente, eu acho que eu fiz um vídeo há uns 3 anos atrás sobre ele, por ser um fundo de desenvolvimento e que eu acho que muitas pessoas não entendiam como funcionava e eu expliquei como funcionava e tal. E ele é muito parecido, por exemplo, com o primeiro. Ele vai acabar agora em agosto de 2023, se eu não me engano. E hoje, como vocês estão vendo, né, ele tem uma cota de 0,55 centavos, né? 0,55 centavos, 55 centavos, ou seja, não vale praticamente nada, mas porque ele já tá nesse processo de desinvestimento já faz um bom tempo. E ele também distribui parte em dividendos, óbvio, e parte em amortização. E aí, por conta disso, ele acaba ficando com esse dividend yield que, obviamente, não quer dizer que você está tendo tudo isso de retorno de 148%, porque ele também teve quedas expressivas, naturalmente, né? Porque esse fundo imobiliário está chegando ao seu fim. Então, muitas pessoas precisam se atentar a esses detalhes de fundos imobiliários e não só olhar as listinhas e ir loucamente comprar o que está na listinha, porque existem esses pontos que precisam ser observados que, se você acabar incorrendo em algum erro do tipo, talvez você nunca vai ter algum retorno positivo com esse tipo de fundo imobiliário, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. E aí, para isso não acontecer, eu separei 4 pontos que eu acho que são importantíssimos de serem analisados antes de você comprar um fundo imobiliário. O primeiro, gente, principalmente falando de fundo de tijolo ou fundo de papel, é analisar a qualidade de imóvel. Isso no caso dos fundos de tijolo, né? Qualidade do imóvel não é só a construção em si ou o tipo de imóvel, mas também a localização, os inquilinos, se esse fundo imobiliário ele é monoinquilino ou monoimóvel, porque isso apresenta mais risco, porque se dá um problema com o imóvel, rapidamente você pode ter uma perda de receita. Se você é monoinquilino e o inquilino sai rapidamente, você tem uma perda de receita, e aí você tem que o mais rápido possível recompor tudo isso. Então tudo isso precisa ser analisado. E quando nós falamos, por exemplo, de um fundo imobiliário de papel, aí é preciso analisar a qualidade de crédito, né? Então, um fundo de papel, você vai ter CRIs, por exemplo, né? Você pode ter uma Americanas emitindo CRIs, como você pode ter uma Magazine Luiza. São credibilidades diferentes, né? Credores diferentes. E aí você coloca na balança quem tem mais chance de pagar uma coisa e quem talvez não tem chance de pagar. Então tudo isso precisa ser analisado dentro de um fundo imobiliário de papel, porque você também precisa analisar não somente o emissor, mas até mesmo os indexadores que tem ali dentro. Um fundo de papel ele pode ter, por exemplo, muitos ativos indexados ao CDI, ou ao IGPM, ou ao IPCA e assim por diante. Então, por exemplo, no ano passado, os que estavam indexados ao CDI foram muito bem, porque taxa de juros de 2 dígitos, né, não tinha como ir mal. E os de inflação, que estavam indexados ao IGPM e ao IPCA, foram bem no primeiro semestre, e aí depois tivemos alguns meses ali de deflação, esses fundos acabaram não performando tão bem. Então tudo isso precisa ser avaliado, até mesmo para vocês traçarem perspectivas para aqueles fundos imobiliários em determinado período, tipo 2023, a perspectiva é que a gente continue com uma taxa de juros muito próxima de 13,75, se não 13,75, então fundos de papel atrelados ao CDI devem continuar indo bem, e nós temos os fundos de inflação, que apesar da inflação muito provavelmente ainda ficar acima do teto da meta, que é o esperado para 2023, talvez a gente não volte a ver o que nós vimos em 2021, que foi uma taxa de inflação de 2 dígitos. Então esses fundos imobiliários é preciso ficar atento, porque eles podem trazer bons ganhos por ter uma inflação acima do teto da meta, mas não dá para querer comparar com o que nós vivemos alguns anos atrás. Então tudo isso é muito importante analisar. Eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, dos fundos de papel, acho que faltou um, por exemplo, no fundo de tijolo, né? E eu acho que o vídeo da semana passada exemplificou muito bem, inclusive, o que eu vou trazer agora, né? Eu trouxe alguns fundos imobiliários que tinham Americanas como inquilino. Então, alguns fundos imobiliários tinham uma parcelinha bem pequenininha, né, de Americanas ali dentro na participação, e outros tinham praticamente 50%. Como Americanas talvez tendo que entregar algum imóvel nesse sentido, ou saindo, não conseguindo pagar, tendo alguma inadimplência, qualquer coisa nesse sentido, esses fundos imobiliários podem sofrer mais, por talvez ter uma participação, não estar tão diversificado na questão de inquilino ou até mesmo de imóveis. Então, é só para deixar um pouco mais claro, trazendo esses exemplos para vocês. Mas vamos lá. O segundo ponto, gente, é a questão da liquidez. Eu falei do KIMP 11 para vocês, foi o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe de exemplo para vocês no vídeo de hoje. E ele, por exemplo, é um exemplo claro de liquidez ruim que nós temos e que nós temos que tomar cuidado. Ele é um fundo imobiliário
que é para investidor qualificado. Ele é um fundo imobiliário que ele é de desenvolvimento e está chegando aí no seu prazo de encerrar. Consequentemente, quando você entra para fazer as negociações, praticamente não tem liquidez para você comprar e vender esses fundos. É muito difícil, tem um spread muito grande e tem que ser analisado isso antes de comprar um fundo imobiliário, porque se um dia você quiser vender ele, talvez tiver uma liquidez muito ruim, você tem que vender por um preço muito abaixo do que você gostaria, porque talvez vai ser a única banda de preço que vai ter gente querendo comprar. Então tem que ter esse cuidado com a questão da liquidez. O terceiro ponto, gente, é o preço de entrada. Sim, o preço ele importa. Para fundos imobiliários, então nem se fala, porque se você pagar muito caro, talvez seja muito difícil você conseguir ter um retorno positivo, ou talvez demore muito para você ter algum retorno positivo, considerando os dividendos e também os valores das cotas. E aí é claro que existem algumas métricas que são muito utilizadas, como o preço pelo valor patrimonial, inclusive eu trouxe o de cada um dos fundos que eu trouxe para vocês hoje, né? Mas que a gente tem aquelas regrinhas de bolso, que acima de um tá negociando acima do seu valor patrimonial, então tem que cuidar para não pagar muito caro, abaixo de um estaria relativamente barato, só que esse abaixo de um ou acima de um estar relativamente barato ou caro, não pode ser olhado somente o número, é sempre importante analisar o que está por trás desse número, porque por exemplo, né, quando a gente olha um KNR11, ele tá com um preço pelo valor patrimonial de 0,71 vezes. Quer dizer que tá barato? Não, porque você pode pagar isso e você provavelmente não vai ter retorno com esse investimento, porque em agosto ele se encerra e até lá você não vai ter ativos ali dentro gerando renda ou gerando algum tipo de retorno para que você consiga recuperar esse investimento. Então tudo isso precisa ser olhado com muita cautela, não dá para olhar só o númerozinho. Assim como o quarto ponto que eu quero trazer para vocês, não dá para só olhar o númerozinho que são os dividendos. Sim, é importante avaliar se o risco-retorno tá compensando. Tem muita gente que também olha a paridade com outros investimentos, então inclusive os fundos imobiliários sofreram muito por conta dessa taxa de juros mais alta e que aí muita gente acabou saindo dos fundos imobiliários e migraram para os títulos de renda fixa. Tudo isso precisa ser colocado na balança, até mesmo para você entender o retorno que você vai ter. E eu sei que muita gente, como eu trouxe para vocês, acaba comparando, por exemplo, com renda fixa. Só é importante lembrar que a liquidez é diferente e o risco também é diferente, né? Então, nós estamos talvez comparando mamão com banana, que são coisas diferentes, e é importante ter isso muito claro, porque se uma renda fixa, ela até pode pagar a mesma coisa que um fundo imobiliário ou até mais, mas muitas vezes a liquidez é para 1, 2, 3 anos. E aí um fundo imobiliário você tem todo mês, às vezes aquele dividendo entrando na sua conta, e se você precisa vender, D mais 2. Então você precisa analisar muito bem esses critérios junto com o dividend yield, né, com os dividendos desses fundos imobiliários. É claro que a gente sempre considera importante para quem está pensando nessa questão de renda, algo muito próximo da Selic ou até mesmo acima disso, mas tem que ter cuidado, né, com esses casos que eu trouxe para vocês, quando tá muito acima, algo que talvez fuja do normal. E aí é claro que existem alguns que até não estão distribuindo tudo isso, mas muitos acabam comprando nesse momento porque esperam uma valorização da cota no futuro, e aí com esses dividendos e a valorização talvez consiga um bom retorno. Então tudo isso precisa ser colocado na balança. Nunca, 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 de forma isolada, nenhum desses itens que eu trouxe para vocês, tá? Então, basicamente, nessa quinta-feira era essa a prosa e os alertas que eu queria trazer para vocês. Acho que é muito importante trazer isso de tempos em tempos, porque o tempo todo tem investidores entrando no mercado e pelo que eu vi e que eu trouxe para vocês logo no início do vídeo, eu fico assustada com o que eu leio em alguns fóruns, em alguns chats e algumas conversas entre alguns investidores que parece que estão mais perdidos que cego em tiroteio. Então fica aqui o meu alerta, reforço o convite para vocês darem uma olhadinha no relatório da Levante aqui embaixo, porque realmente está bem interessante o detalhamento dos fundos imobiliários e as perspectivas para eles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.